Atos, capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, despertou-o, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não via que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a 1ª e 2ª guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei.
E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, despediram-nos. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os principais da sinagoga: homens irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel
escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, deu-lhes juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei.
porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e lançaram-nos fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos, capítulos 12 e 13. Herodes, para agradar aos judeus, põe-se a perseguir a igreja em Jerusalém. Podemos notar aqui que o conjunto de cristãos que se tinha formado em Antioquia é também chamada Assembleia, Igreja, o que ainda não tinha tido lugar em nenhuma outra parte. Até ali os crentes eram tidos como fazendo parte integrante da obra de que Jerusalém era o centro, do mesmo modo como os judeus, onde quer que estivessem, o eram em relação com esse mesmo centro do seu sistema religioso. Todo judeu, por muito numerosa que fosse a assembleia da sinagoga que ele frequentasse, ou por grande que fosse a influência do rabino, era como judeu da alçada de Jerusalém. Barnabé e Saulo juntam-se à assembleia ou igreja em Antioquia, uma igreja local que, embora ligada a Jerusalém, tinha a consciência da sua existência distinta. Formou-se, cresceu, e a partir daí outras igrejas, que não dependiam de nenhuma metrópole, começaram a estabelecer-se. Algumas edições trazem igreja em lugar de igrejas, no capítulo 9, verso 31. Mas isso em nada modifica o pensamento geral de que eram agora formadas igrejas locais, distintas de Jerusalém, inicialmente formadas por gentios. Para se reconciliar com Jerusalém, Herodes, rei ímpio, e figura sob certos aspectos do anticristo que deve erguer-se no fim, põe-se a perseguir o remanescente fiel em Jerusalém. Não são somente os judeus que perseguem esse remanescente.
O rei que, como os judeus, eles detestam, junta-se a eles pelo seu ódio ao testemunho celeste e procura ganhá-los por esse meio. Faz morrer Tiago ao fio da espada e continua, fazendo prender também a Pedro e metendo-o na prisão. Mas Deus guarda o seu servo, e em resposta às orações dos santos, livra-o por intermédio do seu anjo. Permite ao mundo matar alguns desses santos, felizes testemunhas da sua posição celeste em Jesus, e preserva outros para continuarem o testemunho sobre a terra, apesar de todo o poder aparentemente irresistível da ira do inimigo, poder esse que o Senhor frustra pela manifestação do poder que lhe pertence, a ele e só a ele, e de que ele usa como quer e quando quer. Os pobres santos, orando instantemente, eles tinham reuniões de oração nesses dias, têm dificuldade em crer que Deus os tenha realmente ouvido. Quando Pedro chega à porta, versos 12 a 36. Os desejos do homem são muitas vezes apresentados a Deus sinceramente, mas a fé não os acompanha, não sabe mesmo nada contar com ele. Herodes, confundido pelo poder de aquele ao qual ele resistia, atua cruelmente contra os instrumentos do seu ódio e vai a Cesareia, sede gentia do seu poder. Ali, enquanto manifesta sua glória e recebe a homenagem aduladora do povo, como se ele fosse um deus, o próprio Deus o fere, mostrando assim que ele é o Senhor e governador do mundo, por maior que seja o orgulho do homem. A palavra de Deus crescia e multiplicava-se pela sua graça, e Barnabé e Saulo, tendo cumprido seu ministério, voltam a Antioquia, levando com eles João, de sobrenome Marcos. Chegamos agora ao início da história direta de uma obra, sob diversos e importantes aspectos, que se liga à missão de Paulo e que tem o seu ponto de partida da intervenção imediata do Espírito Santo. Agora já não é Cristo sobre a terra, enviando pela sua autoridade pessoal os 12, só mais tarde dotados do poder do Espírito Santo, vindo do alto, para anunciar a ascensão do Salvador ao céu e o seu regresso, e para juntar sob a bandeira da fé os que crescem nele. Paulo viu a Cristo em glória e juntou-se, por conseguinte, à igreja já formada. Mas aqui não encontramos um Cristo pessoalmente presente para enviar aquele que ele chamou como testemunha da presença do Messias sobre a terra, ou como testemunha da rejeição de aquele que essa mesma testemunha assim teria conhecido. Aqui é o próprio Espírito Santo que envia Paulo. Envia-o não de Jerusalém, mas sim de uma cidade grega onde ele tinha, por seu livre e soberano poder, convertido e congregado alguns gentios. Sem dúvida que alguns judeus se encontravam também entre eles, mas os crentes, tanto judeus como gentios, formavam uma assembleia ou igreja, cuja existência fora primeiramente assinalada pelo fato de o Evangelho ter sido anunciado aos gentios, aos gregos. Neste capítulo encontramo-nos na Assembleia de Antioquia e no meio da ação independente do Espírito de Deus. A ação do Espírito é sempre independente. Mas eu falo aqui da sua ação fora da autoridade dos apóstolos. Nem esta autoridade é a origem de que é feito, nem o que é feito se lhe refere.
Ali se encontram alguns profetas e entre eles Saulo. Jejuavam e ocupavam-se do serviço do Senhor. O Espírito Santo ordena-lhes que separem para si Barnabé e Saulo, para a obra para a qual ele os tinha chamado. Esta é a origem do ministério destes dois apóstolos. É evidente que este ministério prestava testemunho àquele em quem eles tinham crido, e que pelo menos Saulo tinha visto, e assim designados, atuam sob a autoridade do Senhor Jesus. Mas a fonte positiva da sua missão, a todos manifesta, é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que os chamou para a obra. São, portanto, enviados pelo Espírito Santo. Verso 4. Princípio este da máxima importância quanto aos caminhos do Senhor sobre a terra. Saímos de Jerusalém, do judaísmo, do que era a força dos apóstolos nomeados pelo Senhor durante a sua permanência neste mundo. Cristo, como nos diz Paulo, já não é conhecido segundo a carne. Eles têm de lutar contra o espírito judaico e gerir esse espírito enquanto ele for sincero. Mas as fontes da sua obra já não estão em relação com o sistema judaico. A sua obra já não reconhece esse sistema como ponto de partida. Um Cristo glorioso no céu, que reconhece os discípulos como membros do seu próprio corpo, como fazendo parte de si mesmo no céu, uma missão da parte do Espírito sobre a terra, missão que não conhece senão a energia do Espírito prestando testemunho, bem entendido, a Cristo, como fonte de ação e de autoridade. Tal é a obra que começa agora e que é confiada a Barnabé e a Saulo. É certo que Barnabé serve de ligação entre os dois sistemas. Ele tinha feito parte da antiga ordem de coisas, estabelecida em Jerusalém, mas ele próprio era um helenista de Chipre. Foi ele quem apresentou Saulo aos apóstolos após a conversão deste no caminho de Damasco. Ele tinha um coração mais generoso, mais acessível aos testemunhos divinos da graça do que os próprios apóstolos e do que os outros judeus, mergulhados em estreito judaísmo, porque Deus a tudo provê na sua graça. Quando isso se torna necessário, aparecem sempre Barnabés do mesmo modo como Nicodemos e Josés, ou mesmo Gamaliéis. Sob este aspecto, a ação de Deus é notável em toda a história de que nos ocupamos. Quem dera que, fazendo a sua vontade pelo Espírito, nós soubéssemos confiar-nos inteiramente àquele que de tudo dispõe. Todavia, o laço formado entre a antiga obra e a nova, pela participação de Barnabé nesta última, em breve se rompe. Barnabé, por muito abençoado que estivesse, apreciava ainda um pouco a velha bandeira, os velhos odres. Ele, que é pessoalmente o objeto de um tão belo testemunho da parte do Espírito Santo, e em quem se vê, com efeito, um caráter delicioso. Mais tarde quis levar consigo seu parente Marcos, Colossenses 4:10, que tinha voltado a Jerusalém, quase desde o princípio da evangelização que se realizava nos países gentios, por intermédio de Saulo e Barnabé, continuando Saulo a sua obra com alguns instrumentos que Deus formou sob a mão do apóstolo, com Silas, que tinha querido ficar em Antioquia, estando concluído o serviço particular que se lhe tinha confiado em Jerusalém, quando teria podido naturalmente voltar a esta cidade com Judas Tadeu. Voltando ao ponto da narrativa que tínhamos chegado.
Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, tendo João, Marcos, para os ajudar com seus serviços, dirige-se a Seleucia e depois a Chipre, e estando em Salamina, cidade de Chipre, pregar ali a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Portanto, qualquer que fosse a energia do Espírito, ele atua sempre em relação com os desígnios e as promessas de Deus, e isto com perfeita paciência. Até o fim da sua vida, qualquer que tenha sido a oposição dos judeus, e por muito irritante e encarniçada que ela tenha podido ser, o apóstolo continua seguindo o caminho que os desígnios de Deus lhe tinham marcado. Dirige-se primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Quando, pela fé, nos encontrávamos dentro da Assembleia de Deus, onde a verdade e a graça eram plenamente revelados, não havia nenhuma diferença entre judeus e gentios. Deus é um no seu caráter. Ele é plenamente revelado e o véu é rasgado de alto a baixo. O pecado é também um no seu caráter e é oposto a Deus. O fundo da verdade não muda, e a unidade da Igreja liga-se à altura da graça de Deus e desce até ao conjunto profundo do pecado, acerca do qual esta graça se manifestou. Mas quanto aos caminhos de Deus sobre a terra, os judeus tinham o primeiro lugar, e o Espírito, que está acima de tudo, pode prestar-se em plena liberdade a todos os soberanos caminhos de Deus, como Cristo, que se fez servo em graça, se submeteu, e agora, sumamente elevado, os reúne todas nele como chefe e centro. É a essa glória que o Espírito Santo presta testemunho, para realizar neste mundo tudo o que se faz pela graça, adaptando-se assim em graça aos judeus. Mas isso não o impede de trazer um julgamento claro e positivo sobre o estado deste povo, quando a ocasião o torna necessário. Logo no início do ministério de Paulo, estas duas coisas se apresentam juntas, a saber, a consideração do apóstolo para com os judeus, segundo os caminhos de Deus, e o julgamento que o apóstolo pronuncia sobre eles, quando se opõe ao testemunho que dirige aos gentios. Já fizemos notar que Saulo começa pelos judeus. Tendo atravessado Chipre, chega a Pafos, sede do governo. Aqui o procônsul, homem prudente e refletido, pede para ouvir o evangelho. Obcecado por um falso profeta, que explorava as necessidades da sua alma ignorante, mas ao mesmo tempo ávida de qualquer coisa que pudesse encher o vazio moral que ele sentia no nada das cerimônias pagãs e na desgostante moralidade da maior parte delas, Sérgio Paulo manda vir Barnabé e Saulo. Ele opõe-se ao testemunho deles. Era natural, porque o feiticeiro deveria perder a sua influência sobre o governador, se este recebesse a verdade que Paulo pregava. Ora, Elimas era judeu. Saulo, que é também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, pronuncia da parte de Deus sobre Elimas uma sentença que o priva da vista por algum tempo. Sentença essa que foi executada no mesmo instante pela poderosa mão de Deus. O procônsul, espantado do poder que acompanhava a palavra de Paulo, submete-se ao Evangelho de Deus. Não sei se a mudança de nome que é assinalada nesta ocasião, de Saulo para Paulo, e cujo alcance tem excitado a curiosidade dos etimologistas, é ou não uma simples alteração pela qual se perdia
a forma judia do nome do apóstolo para revestir um aspecto romano ou gentio. Eu não duvido de que, nesse miserável encantador, nós encontremos o quadro dos judeus dessa época, feridos de cegueira por algum tempo, porque, roídos de inveja por causa da influência do Evangelho, e para levar ao máximo seus pecados, opunham-se a que este Evangelho fosse pregado aos gentios. O estado deles já está julgado, e a sua verdadeira história é-nos contada da missão de Paulo. Opostos à graça e procurando destruir o seu efeito sobre os gentios, foram feridos de cegueira, mas de uma cegueira que será apenas temporária. Tendo partido dali, Paulo e os seus companheiros dirigem-se à Ásia Menor, versos 13 e seguintes. E agora Paulo toma definitivamente o seu lugar aos olhos do historiador, inspirado pelo Espírito Santo. Todos os que o acompanham são aqueles que estavam com Paulo. Quando chegaram a Perge, João Marcos deixa-os para voltar a Jerusalém. A sua partida era uma manifestação, sob uma forma bem mais doce e mais moderada do que outras, da influência judaica, mas também um fato que evidenciava que ali, onde essa influência se exercesse, se não produzisse oposição, tirava, pelo menos, o vigor necessário para a obra de Deus, tal como ela se desenvolvia agora entre os gentios. Entretanto, Barnabé prossegue ainda o seu caminho e continua a trabalhar na obra com Paulo. Este, uma vez chegado a Antioquia, da Pisídia, dirige-se de novo primeiramente aos judeus, verso 14. Vão num sábado à sinagoga e, aproveitando o convite dos chefes, anuncia a Jesus, rejeitado pelos judeus em Jerusalém e crucificado, mas ressuscitado pelo poder de Deus, por quem podiam agora ser justificados de tudo aquilo de que a lei de Moisés os não podia justificar. Aqui o discurso de Paulo aproxima-se muito do testemunho que Pedro, e muito particularmente do começo da Epístola aos Hebreus, quanto ao caráter do testemunho. Assim, o verso 33 é muito semelhante ao testemunho de Pedro, que encontramos no capítulo 3 de Atos. No verso 31, Paulo coloca os 12 distintamente na posição de testemunhas junto de Israel, como sendo aqueles que tinham pessoalmente acompanhado o Senhor e que o tinham visto após a sua ressurreição. Eles são suas testemunhas perante o povo, diz ele. Mas o testemunho do apóstolo, que entra na ordem da pregação de Pedro quanto ao cumprimento das promessas pela vinda de Jesus, e quanto à declaração que as graças asseguradas de Davi encontram estabelecidas na sua ressurreição, afasta-se, todavia, num ponto importante. Paulo não toca no assunto que Deus fez Jesus Senhor e Cristo, mas anuncia que a remissão dos pecados é proclamada no nome de Jesus, exortando seus ouvintes a não negligenciarem essa grande salvação. Muitos seguiram a Paulo e a Barnabé após esta pregação, e estes exortam-nos a permanecerem na graça que lhes foi anunciada. Versos 42 a 43. Aqui, Paulo é colocado antes de Barnabé. No capítulo precedente, Barnabé vinha em primeiro lugar. No sábado seguinte, uma grande multidão aflui à pregação, tendo os gentios pedido que este evangelho
da graça lhes fosse de novo anunciado. As suas almas tinham encontrado mais verdade na doutrina do único e verdadeiro Deus, reconhecido dos judeus, do que no culto insensato dos pagãos. Este já não oferecia à inteligência despertada, mas não satisfeita, um alimento que a contentasse. A inteligência assim despertada, sobretudo no seu aspecto moral, dizia já muito, para deixar a imaginação divertir-se com cerimônias que não tinham encanto senão para a ignorância, que se deixa seduzir pelo luxo das festas às quais se tinha habituado e pelas quais o elemento religioso da carne era lisonjeado. No entanto, embora a verdade friamente reconhecida de um único e verdadeiro Deus desembaraçasse o espírito de tudo o que impressionava na mitologia insensata e imoral do paganismo, esta verdade de modo nenhum alimentava a alma, como o fazia o poderoso testemunho de Deus atuando em graça. E tal era o testemunho agora prestado pelo Espírito Santo, pela boca dos mensageiros que ele tinha enviado. Testemunho que, sendo inteiramente fiel às promessas feitas aos judeus, se dirigia, no entanto, como uma palavra de salvação a todos aqueles que temiam a Deus. Verso 26. Mas os judeus, invejosos do efeito do Evangelho, que respondia assim às necessidades dos corações, o que o seu sistema religioso não conseguia, opõem-se a Paulo e blasfemam contra a doutrina de Cristo. Verso 45. Então Paulo e Barnabé voltam-se com ousadia para os gentios. Era um momento decisivo e muito importante. Estes dois mensageiros do Espírito Santo citam um testemunho profético do Antigo Testamento acerca dos desígnios de Deus em graça para com os gentios, sustentando que Cristo devia ser a luz dos gentios, desígnios que eles mesmos cumpriam agora pelo poder do Espírito e seguido a inteligência que ele lhes dava. A passagem a que Paulo e Barnabé fazem alusão encontra-se em Isaías 49, onde a oposição de Israel, que tornava inútil o testemunho de Cristo a respeito deles, dá ocasião a Deus de anunciar que a obra do ajuntamento do remanescente de Israel não era de somenos importância, e que Cristo seria dado para a luz às nações e para ser a salvação de Deus até aos confins da terra. É importante notar esta última circunstância. A energia para atuar, comunicada pela inteligência espiritual, é a maneira como as declarações proféticas se tornam luz e autoridade para esta ação, quando o Espírito de Deus lhes dá o verdadeiro sentido prático, isto é, a perfeita aplicação. Talvez que os outros lhe não compreendam o sentido, mas o homem espiritual tem, na palavra de Deus, que ele tem compreendido, uma plena garantia para a sua consciência. E o resto, deixa-o a Deus. Os gentios alegram-se por causa do testemunho e creem todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Verso 48. A palavra de Deus propaga-se por toda a região. Os judeus mostram-se agora no seu verdadeiro caráter de inimigos do Senhor e da verdade, e Paulo e Barnabé sacodem contra eles o pó de seus pés. Os discípulos, fossem quais fossem as dificuldades em que se encontrassem, estavam cheios de fé e do Espírito Santo, e isto era superior a quaisquer dificuldades, por maiores que fossem. Mas a posição tomada aqui pelos judeus, e na qual os encontramos por toda parte, mostra bem
que fonte perene de aflição eles deveriam ter sido para o apóstolo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.